Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pastor, grande privilégio estar aqui com o pastor. Somente eu acompanhava na internet, as pregações. Era antes de termos encontro assim. Então, por meio dessa conferência, ele que tem nos abençoado, eu gostaria de aproveitar e questionar, pastor, algumas questões que muitas pessoas têm dúvidas que ele poderá nos esclarecer, né? Vou deixar ele se apresentar e muito mais, né? Jonas, bom estar com você aqui. Prazer também para quem estiver assistindo o seu canal. Eu sou Silas Campos, brasileiro, nasci num lar cristão. Meu pai era pastor. Deus também me salvou e me deu o chamado para pregar o evangelho. Casei-me com a Vanger, minha esposa, com quem temos 4 filhas. Elas se casaram, elas já nos deram 12 netos. E eu pastoreio a Igreja Batista Central em Campinas, estado de São Paulo, Brasil. Diretamente do Brasil. Pela primeira vez aqui no nosso canal, entrevistar um pastor do Brasil ao vivo. Então não se esqueça de se inscrever aí no canal. Na descrição do vídeo, o link da igreja do pastor, para quem quiser, vai acompanhar as pregações do pastor e muito mais. Pastor, seja bem-vindo em Moçambique. Obrigado. Gostaria que tirar essa nossa dúvida. Pastor, conta-nos um pouco da sua experiência a respeito daqui em África. Será que é pela primeira vez? Esta é a terceira vez que eu venho à África. A primeira eu vim a Maputo, depois vim aqui e agora nessa terceira vez fui a Maputo e vim aqui. Então vi a capital e vi aqui mais o interior e estou amando especialmente o povo. Vocês, moçambicanos, são muito simpáticos, são muito amorosos, hospitaleiros, é fácil de interagir com vocês. Pelo menos até agora só tive experiências agradáveis com moçambicanos. O pastor tem como contar a respeito de algum alimento, alguma comida que o pastor provou que em Brasil não tem? Quase a comida de vocês, a culinária de vocês é muito parecida com a brasileira. Eu acabei de comer algo junto com você ali, você falou que é chima? Isso, então, o prato que eu vi que é um pouco diferente daquilo que nós temos no Brasil. No demais, a comida moçambicana é tão boa quanto a brasileira, e a brasileira é tão boa quanto a moçambicana. Alguns missionários também disseram a mesma coisa, que em Brasil não tem chima, né? Sem chima. Mas para que muito escândalo aqui? Pô, não tem chima, acha que é impossível. Lá é arroz com feijão, ou purê de batata. Não, isso aí é dia de festa somente. Tua mentira. Chima aqui em Moçambique é prato preferido. Agora vamos entrar na área bíblica. Na área bíblica e refletimos nosso relacionamento de como está com Deus, né? É difícil sim a gente compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Às vezes a gente ora, quando Deus providencia, acabamos duvidando que se isso aqui é vontade de Deus ou não. Agora ali é muito difícil entender a soberania de Deus. O senhor gostaria de nos explicar com a sua experiência teológica, bíblica, como compreender que a situação que estão a enfrentar agora é a vontade ou não de Deus? Graças a Deus na Bíblia tem Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12 fala o jeito certo de cada cristão, aonde estiver no mundo, em qualquer situação, como ele encontrar e experimentar o centro da vontade de Deus. Romanos 12:1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentei os vossos corpos, as vossas vidas, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é uma vida de santidade. Então aqui em Moçambique, você quer descobrir a perfeita e agradável e boa vontade de Deus? Viva não para os homens, não viva para você, viva para a glória de Deus. Se santifique, leia a tua Bíblia, pratique o que a Bíblia fala, por amor, por temor a Deus e por confiança na promessa dele, que quem se santifica é usado por Deus, é conduzido por Deus. Lê a Bíblia e pratica, é a razão. E entra às vezes a emoção, mas a emoção não pode ser o carro forte, não pode ser o motor da sua vida espiritual. Cuidado! No Brasil e aqui em Moçambique tem muito crente emocional, que quer sentir Deus, quer sentir o Espírito Santo. E não é por aí. Para de querer sentir. Começa a viver e obedecer. O sentimento, ele vem como um bônus, ele vem como uma consequência, tá bom? Às vezes nem vem.
Na Bíblia, amor não está tão ligado a sentimento e afeição, mas está ligado à ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele agiu. Ele não ficou sentindo, Ele não ficou arrepiado, certo? Ele não ficou chorando, né? Ele não ficou tremendo, ele agiu, Ele deu o seu Filho. Então, como saber e descobrir a vontade de Deus no namoro, no noivado, no casamento, no emprego, na vocação? Começa a santificar a sua vida, começa a obedecer lá em casa, em relacionamento com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, no trabalho, na escola. Começa a ser e imitar a Cristo. Conforme você começa a fazer isso, você pode estar longe da vontade de Deus. Deus devagar vai te trazendo para o centro da vontade dele, tá bom? E falando de sentir, né? Eu me lembro que o povo de Israel chegou o tempo intercâmbio, como chama, né? Aqueles 400 anos de silêncio, né? Que Deus não agiu, mas Deus continuou sendo Deus, né? Isso todo cristão espera passar aquele tempo ali, assim, não sentir, mas viver pela obediência e sacrifício, né? E quando acontece alguma coisa na nossa vida, por exemplo, um acidente, será que nós podemos colocar aquilo como a vontade de Deus? Mas acredita na soberania de Deus, que Deus é soberano, Ele está no seu trono, Ele que reina, e agindo Ele ninguém pode fazer isso. O acidente, será que nós podemos definir como sendo a vontade de Deus? Na Bíblia tem a vontade de Deus permissiva e tem a vontade de Deus decretada, ideal, né? Se você está em pecado e acontece coisa ruim, você está correndo com o carro do pai, com a motocicleta do pai, a 200 por hora, desobedecendo, quebrando a lei, e acontece um acidente, aquilo está dentro da vontade de Deus, mas é a vontade disciplinar de Deus na sua vida. É Deus te disciplinando por viver irresponsavelmente, irrefletidamente. O ser humano foi feito para pensar e não para agir nas emoções. Volta de novo ao problema das emoções. Então, se você é crente e você está com a moto 200 por hora, você está desobedecendo a Deus, provavelmente você vai ter algum perigo, algum acidente, ou pode até machucar alguém. Você vai sofrer consequências disso. Mas você não perde a sua salvação, porque você é filho de Deus. Ele te comprou com o seu próprio sangue. O que ele vai fazer? Ele vai disciplinar. Você vai sofrer as consequências da sua burrada, do seu pecado. E com isso você vai aprender e vai crescer e aprender a ser obediente e a temer a Deus. Eu vejo assim, coisas ruins que acontecem na nossa vida, todas estão debaixo da permissão de Deus, da soberania de Deus. O pastor John Piper, ele teve câncer. Ele não fez nada para ter aquele câncer. Ele não fumava, ele não bebia. Ele teve um câncer. E ele escreveu um artigo sobre não desperdice o seu câncer. Então ele falou, primeira coisa, eu sei que eu não vou desperdiçar esse câncer quando eu entendo que esse câncer não é uma obra do diabo na minha vida. Porque Deus é soberano. E Ele permitiu que eu tivesse esse câncer. Então eu estou sob os cuidados de Deus. Outra coisa, ele falou, diante desse câncer, eu não vou desperdiçar essa oportunidade de glorificar a Deus, apesar do câncer. Porque é fácil você pregar o evangelho e cantar hinos de louvor a Deus quando você está saudável. Mas agora que você está com câncer, o mundo está observando, vai ver se você realmente crê ou não crê, se o seu Deus e a sua fé em Deus é verdadeira ou falsa. E quando eles veem você, apesar do câncer, pregando, se alegrando no Senhor e cantando louvores a Ele, o mundo fala, uau, essa fé é para valer. Enfim, John Piper fala 10 coisas lá, mas isso eu estou agora falando sobre um câncer, uma coisa que é diferente do que o jovem que eu falei que estava numa motocicleta a 200 por hora, descendo. O câncer não tem nada a ver com desobediência, mas mesmo ele é permissão de Deus e no final, se você tiver a atitude certa, reflete a glória de Deus e você acaba sendo uma bênção para muita gente. Última questão, pastor, salvação significa impecabilidade? Ou seja, o que é isso? Uma vez que eu estou salvo, significa que eu nunca vou pegar, que eu vou andar nas nuvens? Como o pastor pode me explicar isso? Porque tem alguns irmãos que mesmo se gingam, mesmo se acabam, que
Salvação, uma vez que nós somos salvos, não andamos mais no pecado, usando aquele texto que está em 1 João. Como podemos explicar isso? Em 1 João, se você ler, fala que quem vive no pecado, caído no pecado, não é de Deus. Ele não vive pecando, mas Deus o transportou do reino das trevas para o reino da sua luz. Ele é uma nova criatura. Mas daí 1 João fala que mesmo o salvo, se disser que não peca, está mentindo, e a verdade não está nele. 1 João diz que o salvo ainda peca. É diferente ser pecado, viver pecando o tempo todo, e outra coisa é você pecar, é você tropeçar, é você cair. Então leia 1 João, e João fala que se o salvo pecar, se ele por acaso cair, ele vai cair, ele não precisa desanimar. Ele pode olhar para Cristo, confessar o seu pecado, e Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e o purificar de toda injustiça. Daí ele se levanta e ele continua andando o caminho da fé. Daí, se lá na frente ele cai de novo, e ele vai cair, ele não desanima. Ele se levanta de novo, confessa seu pecado e segue o caminho da salvação. João fala assim: filhinhos, quando eu falo que o crente cai em pecado de vez em quando, eu não estou dizendo para vocês que vocês agora vão relaxar e vão pecar à vontade. Não relaxa. A gente tem que... O alvo do crente é não pecar. Daí ele fala: mas se todavia alguém cair em pecado, não desanime. Você é crente, você tem Jesus, que é o seu bispo, o seu pastor. E ele é o advogado justo e verdadeiro. Ele é o advogado junto ao Pai que nós temos para nos perdoar os pecados e para nos levantar e nos justificar. Então, o crente não vive pecando, mas ele peca. Todos os crentes pecam, né? Se a gente não peca por omissão, a gente peca por comissão. Tiago fala: aquele que sabe que deve fazer o certo e não o faz, nisso está pecando. Então muitas vezes a gente peca não fazendo nada, por não fazer nada. Enfim, o crente peca, mas não vive caído no pecado, é isso. Quando eu caio no pecado, não sinto a alegria do pecado, né? Isso é uma grande evidência, como eu vi em alguns livros, né? Então, agradeço bastante e maravilhoso estar aqui com o pastor, ouvir essas palavras consoladoras. Só que o nosso tempo não nos permite. Que seja uma bênção para muita gente. Se inscreva no canal, beleza?